Mestre amado Jesus, luz de nossas vidas, neste momento, Senhor, possamos abrir nossos corações para recebermos os Teus ensinamentos, que possamos absorver a bênção da doutrina espírita, com essa bênção modificar o nosso comportamento, trabalhar por crescer e evoluir. Agradecemos por este momento e possamos estudar a Tua obra. Muito obrigado, que assim seja. Espera. Nós começamos na semana passada a falar sobre o primeiro capítulo. Começamos sobre as consequências do materialismo e do niilismo. Vamos dar continuidade no item 3. Suponhamos que, por alguma circunstância, um povo tenha certeza de que, em 8 dias, um mês ou um ano será aniquilado, sem deixar rastros e que ninguém sobreviverá. O que fará este povo durante o tempo que lhe resta? Trabalhará para melhorar, para se instruir? Permitir-se-á sofrer para viver? Respeitará os direitos, os bens e a vida de seu semelhante? Submeter-se-á às leis a qualquer autoridade? Sentir-se-á obrigada a qualquer dever? Certamente não. Bem, isso não acontece para um povo. Isso não acontece para um povo que a doutrina do niilismo realiza isoladamente a cada dia. As consequências, portanto, não são tão desastrosas como poderiam ser, até porque a maior parte dos que se dizem incrédulos o fazem mais por presunção do que por verdadeira incredulidade. Eles têm mais dúvidas do que convicções, e mais medo do nada do que demonstram. Parecer um espírito forte lhes afaga o amor próprio. Os verdadeiros incrédulos são uma minoria, reprimidos e restringidos por opiniões contrárias às suas. Mas se a incredulidade absoluta se tornasse a opinião da maioria, a sociedade se dissolveria. Esta é a tendência do niilismo. Vamos voltar agora do começo desse parágrafo. Vamos analisar essa parte em que ele fala sobre as consequências de não se ter uma perspectiva para o futuro. Nessa situação, a perspectiva do futuro diz respeito a várias questões. A primeira delas, a mais óbvia, é a questão de responsabilidade. Quando você perde a noção de que seus atos vão ter consequências, seja para você ou mesmo para os outros, um dos resultados é que você deixa de se importar com eles. Dá para perceber isso muito nas escolas, quando não há um sistema que trabalha com a questão da valorização do bom desempenho ou então das consequências para o mau desempenho. Vamos considerar um caso da reprovação. Se um aluno ele trabalha o ano inteiro para tirar boas notas, é esperado que ele seja valorizado, correto? Nessa situação, o aluno que se preocupa, ele pode obter sentido, ele pode obter prazer naquilo que ele faz pelo sentimento de estar fazendo certo. Nesse caso, independente do ambiente escolar, independente da valorização, ele vai continuar trabalhando para ter boas notas, porque ele sente que isso é o certo e que ele está ganhando conhecimento com isso. Porém, os alunos que são mais relapsos não se importam tanto com seus resultados,
Se eles não possuem a noção de que uma nota má vai prejudicar eles passarem para o próximo ano, o resultado é que eles não se importam. Se a ideia deles é fazer o mínimo, então eles vão trabalhar exatamente o mínimo para ter aquilo que eles desejam. Isso é interessante porque a maioria das situações do nosso dia a dia envolvem esse mínimo, ou pelo menos envolvem as pessoas trabalhando para não fazer mais do que isso. Não é comum em uma empresa você ter os funcionários que trabalham fazendo justamente o mínimo para poder não serem demitidos? Ao mesmo tempo, você tem aqueles que trabalham mais porque acreditam na vantagem ou então nas boas consequências de um trabalho mais assíduo. Aqui tem a mesma situação. Isso é uma questão relacionada à preguiça, mas também a gente pode pensar em questão de estímulo, de alegria. Falei do caso do aluno. O aluno que trabalha e que acredita que, se esforçando para estudar, ele vai ter recompensa, ele certamente vai ficar mais alegre com isso. Ele vai sentir que está tendo vantagens, que está aprendendo. Porém, mesmo que ele seja capaz de trabalhar isso sozinho, se o ambiente ao redor dele desvaloriza o estudo, desvaloriza o bem, então ele precisa de mais força de vontade para continuar o trabalho. Como professor, não só dá para ver isso em alguns alunos, como também vários professores que trabalham mais tempo comentam de um aluno que no Fundamental 2 ou então no começo do ensino médio, ele era extremamente dedicado, até começar a se envolver com outro aluno que é menos dedicado. Nesse caso, a gente pode pensar num mau exemplo. E esse mau exemplo, ele perpassa várias coisas. Claro, tem sempre a questão do menor esforço, que é uma tentação, e se o ambiente não valoriza, se nós não valorizamos o bem, a consequência é que as pessoas tenham tendências a desvalorizarem também. Mas também a questão da tristeza, que muitas vezes pode ser uma consequência do desespero. No livro A Caminho da Luz, correção, Caminho, Verdade e Vida, aqui ó, da mesma série do Fonte Viva, tem uma lição que representa bem isto. Eu peço que me digam caso vocês possam observar, caso vocês consigam ver as fotos e se elas estejam legíveis. Caraca. Está visível? Ok. Lágrimas. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus, Mateus capítulo 11, versículo 28. Ninguém como Cristo espalhou na terra tanta alegria e fortaleza de ânimo. Reconhecendo isso, muitos discípulos amontoam argumentos contra a lágrima e abominam as expressões de sofrimento. O paraíso já estaria na terra se ninguém tivesse razões para chorar. Considerando assim, Jesus, que era o mestre da confiança e do otimismo, chamava ao seu coração todos os que estivessem cansados e oprimidos, sob a peso de desenganos terrestres. Não amaldiçoou os tristes, convocou-os à consolação. Muita gente acredita na lágrima sintoma de fraqueza espiritual. No entanto, Maria soluçou no Calvário. Pedro lastimou-se depois da negação. Paulo mergulhou sem pranto às portas de Damasco. Os primeiros cristãos choraram nos circos de martírio, mas nenhum deles derramou lágrimas sem esperança. Prantearam e seguiram o caminho do Senhor. Sofreram e anunciaram a boa nova da redenção. Padeceram e morreram leais na confiança suprema. O cansaço experimentado por amor ao Cristo
converte-se em fortaleza. As cadeias, levadas ao seu olhar magnânimo, transformam-se em laços divinos de salvação. Caracterizam-se as lágrimas através de origens específicas. Quando nascem da dor sincera e construtiva, são filtros de redenção e vida. No entanto, se procedem do desespero, são venenos mortais. O caso descrito aqui. O caso descrito, então, que no céu e inferno, ele representa justamente isso. A ideia do fim eminente nesse caso chama atenção para o desânimo e para a tristeza, que ferem o coração e paralisam as melhores forças. Nós temos que esperar a tristeza aqui na Terra, uma vez que a gente está num mundo de provas e expiações. Porém, a tristeza na Terra ela tem que ser ponte de trabalho. Caso contrário, temos a situação de falta de desrespeito, de falta de estímulo ao trabalho, falta de desejo ao aprimoramento íntimo. Um comentário sobre essa primeira parte? Dando continuidade, aqui no próximo item, ele fala sobre o comportamento da maioria dos incrédulos. Muitas das pessoas que falam do materialismo, elas se encontram ou numa situação de desencanto com a religião, que é, por exemplo, o caso de algumas pessoas que entram na faculdade, ou então que tiveram experiências ruins com a mesma, pois não conseguem desassociar a religião dos religiosos ou então do sistema. O Espiritismo ele tem a vantagem nessa situação porque ele traz nos livros da codificação o valor e as falas do Cristo sem rodeios, sem dogmatismos e acessível a qualquer pessoa que se dê o trabalho de ler as obras da codificação, auxiliando também na interpretação da Bíblia. Porém, numa outra situação, nós temos aqueles incrédulos que fazem por questão de orgulho. É como se eles quisessem alimentar o próprio desespero nessa situação. Eles preferem a tristeza da falta de perspectiva, da dúvida em relação ao que vai acontecer depois, para que eles possam ter o amor próprio acariciado, para ter o próprio orgulho acariciado. Tanto que alguns filósofos, aqui ó, tanto que na nota da tradução, quando eles comentam do niilista, eles falam justamente da filosofia de Nietzsche, que se refere à atitude desse vazio como um espírito forte. Eles preferem isso para se considerar acima das opiniões gerais, o que é um caso de ignorância. Por quê? Eles desejam a valorização intelectual. Muitos afirmam que seguem o materialismo por causa que eles se atêm aos fatos, muitos chegam ao disparate, a falta de senso de dizer que eles seguem o materialismo por questão da ciência ou mesmo da filosofia. Contudo, vários exemplos de intelectuais, como por exemplo Newton, Pascal, Pascal ou René Descartes, eles acreditavam em Deus e mesmo defenderam a ideia em muitos de seus trabalhos. Nessa situação, qual seria outro interesse para defender o materialismo? Desejo
de se livrar das consequências. Se eu tenho que a falta de consequências gera esse caos, gera esse estímulo constante ao egoísmo, se eu nego a ideia de que tem alguma coisa depois, que eu vou arcar com as responsabilidades dos meus atos, então as únicas consequências que eu trabalho no dia a dia são as consequências legais, do próprio, a consequência da própria Constituição. É uma situação triste, pois mesmo que a Constituição e as leis sejam louváveis, no sentido de organizar a sociedade, elas não falam a alma, elas não acalentam a necessidade de crescimento, a necessidade de sentido. Daí, eles preferem a dúvida e o medo do nada em relação à consolação e à responsabilidade de seus atos. E aqui também fala dos verdadeiros incrédulos, que são aqueles que realmente acreditam que depois vão encontrar-se com o nada. Mas como fala, a situação é a mais clara. Essa situação é a minoria. Atualmente, devido à questão da internet, parece que a quantidade de incrédulos desse tipo de alguma forma aumenta. Mas se a gente for pensar bem, na verdade é como se só estivessem falando de maneira mais alta. O próprio ambiente, a própria mídia, ela favorece isso. Por quê? Ela valoriza, porque o desespero é alguma coisa que nós nos aproximamos. Nós somos espíritos muito endividados. Nós temos a tendência a buscar o desespero, a buscar a depressão, como uma consequência do sentimento de culpa arraigado na gente depois de várias reencarnações, repetindo os mesmos erros. Nessa ideia, é comum que a mídia, a internet, elas valorizem essas ideias de desespero como uma forma de ganho monetário e de influência. Porém, se a gente prestar atenção no nosso dia a dia, as pessoas com quem a gente conversa, a incredulidade é uma coisa mais rara, especialmente nesse nível. Seja por questão cultural, que a maioria de nós viveu em ambiente religioso, viveu em contato com a Igreja Católica ou os protestantes, ou no nosso caso, ou meu, da Matê e do papai, com o Espiritismo. E nesses ambientes, nós podemos ter o contato com as palavras do Cristo. Antes de continuar, tem aqui uma nota que vale a pena ler. Comentários? Um jovem de 18 anos tinha uma doença cardíaca considerada incurável. Os médicos disseram que ele poderia morrer em 8 dias ou em 2 anos, mas não viveria mais que isso. Sabendo disso, deixou os estudos e se entregou a excessos de todos os tipos. Quando alguém lhe falava sobre o perigo de uma vida desregrada para a sua situação, ele respondia: "Que me importa? Só tenho 2 anos para viver? Do que adiantaria cansar o meu espírito? Eu quero aproveitar o que me resta e me divertir até o fim." Eis a consequência lógica do niilismo. Se este jovem fosse espírita, diria: a morte só destruirá meu corpo. Eu deixarei como uma roupa usada, mas meu espírito sempre viverá. Eu serei, na minha vida futura, o que eu tiver feito de mim nesta vida aqui. As qualidades morais e intelectuais que eu adquiri não serão perdidas, mas serão ganhos para o meu aperfeiçoamento. Toda a imperfeição de que eu me livrar será um passo a mais para a felicidade. Minha felicidade ou infelicidade no futuro dependerá da utilidade ou inutilidade da minha existência presente. É de meu interesse aproveitar o pouco tempo que me resta
e evitar tudo o que poderia diminuir minhas forças. Qual dessas doutrinas é preferível? Se o niilismo fosse uma verdade, seria necessário aceitá-lo, independente das consequências. Não haveria pensamentos contrários, nem a ideia dos males que ele acarretaria que o impedisse. Ora, é necessário não ignorar que o ceticismo, a dúvida, a indiferença ganham mais espaço a cada dia, apesar dos esforços da religião. Se a religião é impotente contra a incredulidade, é porque lhe falta alguma coisa. Aqui o Kardec está fazendo referência à época dele, na qual tem o desenvolvimento principalmente das ideias positivistas, em alguns anos antes de alguns filósofos ligados ao materialismo, como por exemplo Schopenhauer. Se a religião é impotente contra a incredulidade, é porque lhe falta alguma coisa. Se ela continuar imobilizada, em algum tempo será infalivelmente ultrapassada. O que falta à religião neste século de positivismo, em que se quer compreender antes de acreditar, são fatos positivos que confirmem as doutrinas. Falta também a concordância de certas doutrinas com os dados positivos da ciência. Se a doutrina diz branco o que os fatos dizem negro, é preciso optar entre a evidência e a fé cega. Isso também, voltando um pouquinho para a questão do futuro, de novo, isso se deve ao fato de que o ser humano precisa de justificativas. E a lógica dos fatos, a concordância com aquilo que ele experimenta, isso bate de frente com a capacidade dele de perceber o futuro. Vamos pensar, se nós buscamos a doutrina espírita, um dos motivos é justamente a consolação. Na lição do Caminho, Verdade e Vida, ele traz a ideia da consolação, das lágrimas, que, no fundo, elas guardam a esperança na vida futura. Porém, se as minhas ideias, se a fala está em desacordo com a realidade, eu não posso ter essa confiança porque eu estou literalmente indo contra o fato, contra a experiência. Isso entra também naquela questão do fanatismo religioso. Muitas pessoas sofrem com esse fanatismo, seja obrigando outras pessoas a aceitar, seja mesmo trabalhando nesse mesmo fanatismo, porque ele é uma consequência da ilusão. Todos nós somos iludidos, todos nós sofremos a influência dos obsessores que trabalham a fim de cultivar a ilusão, seja em relação à nossa personalidade, seja em relação ao trabalho com os fatos. E essa ilusão, ela não permite que haja uma situação muito importante, que é a tranquilidade. A tranquilidade e a certeza do porvir, porque essa certeza que se tem com o fanatismo, uma certeza ansiosa, uma certeza que tenta se impor a partir do grito, do berro, seja de maneira evidente ou mesmo de maneira velada, a partir de um certo escárnio, a partir de uma desvalorização da realidade. Isso também entra de novo com aquela confusão que algumas pessoas fazem entre religião e religiosos, entre religião, entre a fé que vivifica e mesmo e as instituições que valorizam, então que incentivam o dogmatismo, independente das suas consequências para as pessoas envolvidas.
É neste estado de coisas que o Espiritismo vem colocar um freio à disseminação da incredulidade. Não somente pelo raciocínio e pelo alerta sobre os perigos que ela representa, mas por fatos materiais que tornam tangíveis e visíveis a alma e a vida futura. Cada pessoa é livre para acreditar em alguma coisa ou não acreditar em nada. Mas aqueles que, apoiados em seus conhecimentos e ascendência de posição, procuram impor a ideia de negação do futuro aos povos, principalmente aos jovens, semeiam a perturbação e a dissolução da sociedade, o que lhes acarreta uma grande responsabilidade. Vamos comentar? A outra doutrina se considera não materialista porque admite a existência de um princípio inteligente, fora da matéria, que seria o princípio da absorção no todo universal. Segundo essa doutrina, cada indivíduo, ao nascer, recebe uma parcela desse princípio, que é sua alma e que lhe dá a vida, a inteligência e o sentimento. Quando morre, essa alma se integra ao foco de origem e se perde no infinito, como uma gota d'água no oceano. Essa doutrina é sem dúvida um passo adiante em relação ao materialismo puro, já que ela supõe alguma coisa além da matéria, enquanto o outro nada admite. Mas as consequências das duas doutrinas são iguais. É a mesma coisa para o homem mergulhar no nada ou em um reservatório comum. No primeiro caso, ele é aniquilado. No segundo, ele perde a individualidade. Nos dois casos, é como se ele não existisse, e suas relações sociais, como um todo, são rompidas para sempre. O essencial para o homem é manter o seu eu, sem o que não importa ser ou não ser. Ele não tem futuro, a única coisa que lhe importa é o presente. As consequências morais dessa doutrina também não são saudáveis, não proporcionam esperança e incitam ao mesmo egoísmo que a doutrina materialista. Esse caso do todo universal ele é interessante porque ele se apresenta muitas vezes como essa alternativa que o Kardec comenta. Porém, é uma alternativa de aspectos mais místicos, ou pelo menos mais difícil de justificar. Um dos exemplos é o caso das ideias inatas. Um discípulo de Freud, o Jung, ele defende que a origem dessas ideias é a origem de alguns talentos, ou então de ideias incomuns que são tidas em pontos diferentes do globo ao mesmo tempo, seria a existência de um inconsciente coletivo, um resultado da cultura e também de aspectos genéticos que iriam ser passados para toda a humanidade e que em alguns momentos se manifestariam. Isso lembra um pouco essa doutrina e dá para explicar, porém, e dá para relacionar uma coisa com a outra. Porém, fica óbvio que essa absorção pelo princípio universal ele não traz muitas consequências lógicas. Mais fácil, por exemplo, acreditar na ideia da mediunidade do que você acreditar que quando um médium ele traz uma mensagem psicografada ou então realiza uma psicofonia, ele está indo até o todo universal, pegando as ideias que ele precisa, depois disso repassando, mesmo que ele durante o seu estado consciente não apresente nenhuma das ideias que ele possui, seja em questão de formato, de vocabulário,
ou então em questão de estudo. Isso traz um perigo porque muitas vezes as pessoas optam pelo misticismo. Quando algumas não optam pelo materialismo, algumas optam pela ideia de um sistema místico para poder justificar alguns comportamentos ou mesmo como uma alternativa. Sim, isso tem a vantagem de que você está aceitando que há algo além, que há algo a mais. Porém, se você trabalha em cima do misticismo, esse mesmo misticismo permite com que você caia de novo nas ilusões. O misticismo ele traz muito essa ideia de coisas materiais que trazem vantagem espiritual, seja questão de talismãs, seja questão de palavras específicas. Mas o que essas palavras em si falam à alma? O que essa ideia ela traz a consolação para os problemas do dia a dia? Quando você faz o escrutínio inicial, dá para perceber que nessa ideia, no todo universal, nada. Uma vez que o principal para nós é justamente a individualidade. É a ideia de que nós seremos capazes de manter as nossas relações com as pessoas que amamos, com a família, com os pais, com os cônjuges ou os amigos. Um caso interessante é um conto que meu pai já me contou. Meu pai já me contou algumas vezes de uma mãe bondosa cujo o filho era um malfeitor. E no dia do juízo, no dia do fim do mundo, em que as almas estavam sendo julgadas, a mãe tem a possibilidade de ir para o céu, enquanto que o filho, devido à sua maldade, foi condenado para o inferno. E não querendo se separar do filho, não querendo deixá-lo sozinho, ela pede para acompanhá-lo até o inferno, a fim de cuidar dele. Dá para perceber que nenhuma mãe, nenhum pai deseja que o filho ele apresente uma situação de sofrimento constante. Claro, nós temos nossos defeitos e isso dificulta que esse amor seja demonstrado, especialmente se ele se choca com o nosso amor próprio, com o nosso orgulho. Ter neste momento, fica bem evidente que, pelo menos conscientemente, fazendo essa escolha agora, nós não desejamos que os nossos parentes, as pessoas amadas, sofram. Ao mesmo tempo que nós não desejamos a separação, ou então que as pessoas se tornem desconhecidos. Isso é uma questão tão séria que um dos itens que se pode pesquisar atualmente para a saúde mental é justamente as afeições, são as amizades. E isso não é nenhuma questão religiosa, uma questão espiritual, é justamente uma questão de saúde. Está gravada em livros de psicologia e também em recomendações sociais. Até quer falar um pouquinho sobre isso? Bem, pode-se fazer outra objeção a esta doutrina. A essa doutrina. Todas as gotas de oceano são semelhantes, têm propriedades idênticas, ou parte de um mesmo todo. Por que então as almas desse grande oceano universal são tão diferentes? Por que o gênio ao lado da estupidez? As almas mais sublimes ao lado das mais ignóbeis? A bondade, a doçura e a mansidão ao lado da maldade, da agressividade e da barbárie? Como parte de um mesmo todo homogêneo, poderiam essas almas ser tão diferentes entre si? Pode-se dizer
que é a educação que as modifica? Mas então, de onde vêm as inteligências precoces, os instintos bons e os maus, independente de toda educação e frequentemente tão pouco harmônicos com o meio em que se desenvolvem? A educação, sem dúvida, modifica as qualidades intelectuais e morais da alma. E aqui se coloca outra questão. Quem dá a esta alma educação para progredir? Outras almas que, por sua origem comum, não estariam mais adiantadas que ela. Por outro lado, a alma, ao se reintegrar ao todo universal que lhe deu origem, volta aperfeiçoada. Portanto, ao longo do tempo, esse todo seria profundamente modificado e melhorado. Como então continuaria a gerar almas ignorantes e perversas? Segundo essa doutrina, a fonte universal da inteligência que gera as almas humanas é independente da divindade. É diferente do panteísmo. O panteísmo considera que o princípio universal da vida e da inteligência são partes da divindade. Deus é ao mesmo tempo espírito e matéria. Todos os seres e todos os elementos da natureza são as moléculas e elementos constitutivos da divindade. Deus é o conjunto de todas as inteligências reunidas. E o indivíduo, sendo parte deste todo, é também Deus. Não há um ser superior e independente que comanda o conjunto. O universo é uma imensa república, sem chefe, ou melhor dizendo, onde cada um é chefe com poder absoluto. Aqui, nota de tradução: panteísmo, do grego pan, todos, e theos, Deus, uma corrente filosófica que defende a crença de que tudo é divino. Não existe um único Deus, mas tudo no universo é a mesma coisa. Se confunde com Deus. O hinduísmo, entre outras religiões, defende o panteísmo. Há várias objeções a esse sistema, por exemplo. A divindade não podendo ser concebida sem infinita perfeição, como poderia ser formada de partes tão imperfeitas, com necessidade de progresso? Se cada parte precisa de progresso, seu Deus também precisa progredir. Se ele progride sem cessar no início dos tempos, deve ter sido muito imperfeito. Como um ser imperfeito, formado por vontades e ideias tão divergentes, pode conceber leis tão harmoniosas, imunidade tão admirável, sabedoria e previdência que regem o universo? Se todas as almas são partes da divindade, todas elas participaram das leis da natureza. E como se queixam dessas leis que elas mesmas fizeram? Uma teoria só pode ser aceita como verdade se satisfaz a razão e leva em conta todos os fatos que ela abrange. Se um só fato a contraria, ela não contém a verdade absoluta. Aqui é mais um caso. E essa última frase ela representa a importância do que o Kardec está fazendo. Se a gente pegar o começo do Livro dos Espíritos, o começo do Livro dos Médiuns e do Evangelho, eles sempre começam com uma introdução comentando justamente sistemas diferentes e fazendo essa comparação, analisando os fatos a partir da lógica por trás deles. Nessa situação, o Kardec ele se dá o tempo de analisar cada uma das doutrinas contrárias. E aqui ele traz principalmente seus dois exemplos principais, que também são falados no começo, na introdução do Livro dos Espíritos. Esse ato é uma coisa que não é comum na maioria dos filósofos, pois falta para a maioria das pessoas um esforço para considerar a opinião
divergente da sua, ou então se dá um tempinho para poder analisá-la. Nessa situação, o que o Kardec faz é se dar esse tempo para poder analisar as consequências de cada uma da doutrina, cada uma das doutrinas. Por exemplo, vamos considerar agora o panteísmo. O que ele considera aqui é a ideia de que o universo, tendo leis imutáveis e leis perfeitas, ele precisa ter uma perfeição intrínseca, ele precisa ter uma lógica intrínseca, que só pode vir de um ser que possui essa perfeição. Isso é também concebido por René Descartes, o pai do racionalismo, que influenciou bastante a obra de Kardec. Ele comenta que uma forma de provar a existência de Deus é pensar na ideia da perfeição, pois o ambiente à nossa volta, o universo, apresenta essa perfeição. E toda causa inteligente, todo efeito inteligente, necessita de uma causa inteligente. Se a gente for comparar, o que normalmente acontece com grupos de muitas pessoas? Um grupo com muita gente, especialmente muita gente com opiniões diversas, ele vai tender a duas coisas. Ou ele vai polarizar, na verdade não duas coisas, mais do que isso, mas ou ele vai polarizar, ou uma ideia vai ter preponderância, seja maior ou menor. Seja maior ou menor. Nessa situação, mesmo que haja uma preponderância, a preponderância desse grupo ela não é definida por razão, ela é definida por emoção. É um caso interessante porque a gente vê isso acontecendo na sociedade desde sempre. Sócrates, ele tinha um problema com a democracia na época dele, que era, uma vez que os destinos da cidade eram decididos por votação, e as pessoas que votavam, elas eram decididas a partir de sorteio, além, é claro, de que a opinião das pessoas podia ser influenciada a partir da retórica, que era muito treinada na época, não haveria lógica, ou melhor dizendo, não haveria um critério de que as decisões tomadas pela maioria seriam as decisões que serão melhores para a maioria. Se a gente pegar, por exemplo, uma sala com crianças bem pequenininhas, não é normal que as pessoas, que as crianças dão mais valorização, ou então os professores que elas preferem, não são normalmente aqueles que falam alto, gesticulam bastante, são considerados por elas divertidos? Mesmo que essa diversão seja importante para a didática, não necessariamente essa pessoa ela é o melhor para direcionar essas crianças para a vida adulta. E a mesma coisa acontece no nosso dia a dia. A sociedade formada pela maioria não é uma sociedade do Cristo. Se eu estou buscando Cristo, eu devo conhecê-lo. E, teoricamente, uma vez que a maioria da sociedade, especialmente no caso do Brasil, ela é católica ou então evangélica, é esperado que se conheça as falas do Cristo, se conheçam seus exemplos. Porém, mesmo assim, mesmo que a Bíblia ela seja comentada todo dia durante os cultos, durante as reuniões espíritas ou então durante as reuniões da Igreja Católica, ainda é comum que no nosso dia a dia, em outros momentos, sejam feitos comentários que vão diretamente contra a ideia do Cristo. Mesmo que às vezes haja uma certa boa intenção nisso. É até bem comum nas redes sociais, no qual, a fim de justificar uma atitude de saúde mental, ou então de evitar causar problemas para si mesmo e para os outros, muitas vezes é feita uma apologia ao egoísmo, no sentido de não se meter com algumas coisas, mesmo quando essas coisas podem beneficiar os outros, ou melhor dizendo,
é feita uma generalização sobre os comportamentos humanos que, se não tomar cuidado, podem redundar, né, em atitudes egoístas pela simples inatividade. Esse, é claro, é só um exemplo. Também tem aqueles comentários que são mais problemáticos, mas a ideia geral é: nós, sendo um grupo de espíritos imperfeitos, extremamente endividados, quando a gente não para e pensa e medita sobre o que é bom, sobre o que é caridoso, sobre a nossa melhora, o que é lógico, nós vamos ter sempre a tendência a gravitar de volta para aquilo que a gente está acostumado há séculos, que são os vícios, que são as ilusões. Do ponto de vista moral, as consequências também não são lógicas. Primeiro, para as almas que, como no sistema precedente, perdem a individualidade na absorção pelo todo. Admite-se, como alguns panteístas, que elas conservam a sua individualidade. Deus não tem uma vontade única, pois será um composto de miríades de vontades divergentes. De resto, se cada alma é parte integrante da divindade, nenhuma é dominada por uma força superior, não incorre, por consequência, em nenhuma responsabilidade por seus atos bons ou maus. Não tem nenhum interesse em fazer o bem. É mestra soberana para fazer o mal impunemente. De novo, volta para aquela questão de perspectiva de futuro. Estes sistemas não só não satisfazem a razão nem as aspirações do homem, como também esbarram em dificuldades intransponíveis, conforme se vê, porque são impotentes para responder a todas as questões que de fato se colocam. O homem, então, tem três alternativas: o nada, a absorção ou a individualidade da alma, antes e após a morte. É para esta última crença que nos leva irresistivelmente à lógica. Também é a base de todas as religiões, desde que o mundo existe. Aqui tem que tomar um adendo, fazer um pequeno adendo, por quê? Quando ele fala que é a base de todas as religiões desde que o mundo existe, a gente pode pensar justamente em algumas religiões, como o próprio hinduísmo, que é comentado aqui na nota, que tem tendências ao panteísmo. Também algumas outras religiões africanas, ou então asiáticas, ou até mesmo algumas ideias de algumas mitologias, que batem com a ideia do hinduísmo, ou então cuja descrição do pós-vida é tão material que lembra um pouquinho o materialismo. Porém, a gente tem que tomar cuidado nisso porque essas mesmas religiões também trazem ideias de individualidade após a morte. Um caso que eu posso citar é o que é narrado em alguns mitos gregos. Muitos mitos gregos eles trazem uma passagem específica na qual os personagens que estão encarnados eles vão até o submundo, o reino dos mortos, e têm contato com as pessoas que já morreram. Dá para pensar então que eles imaginavam o mundo dos mortos como sendo um lugar material. Porém, se a gente prestar atenção, as almas que morreram mantinham suas individualidades. Tanto que, nos mitos gregos também é descrito que essas almas eram julgadas por juízes, escolhidos para decidir se elas iriam sofrer devido aos crimes que cometeram, ou então se elas mereceriam a alegria, que para os gregos seriam os campos elíseos. Uma coisa parecida a gente pode perceber também nessas outras religiões menos conhecidas. No caso, eu vou falar de algumas religiões africanas,
que, sim, elas têm a ideia geral do todo universal. Porém, algumas delas também acreditam que se não forem feitos os ritos mortuários para honrar aquele que desencarnou, essa pessoa poderia buscar vingança, seja a partir de uma caça mal sucedida ou por um ataque de fera. Dá para ver que mesmo que eles tragam algumas dessas ideias, que são ilógicas, pelo que foi comentado aqui no Kardec, fica bem evidente que a noção da individualidade após a morte, ela é não só presente, como ela é quase instintiva a esse ponto. E essas características que não sobrevivem ao escrutínio é uma consequência da nossa necessidade de evolução. Porque muitos povos antigos consideravam o pós-morte como um local material. Porque, uma vez que para entender as coisas espirituais é necessário abstração, é necessário desprendimento, esses povos só conseguiam imaginar o depois da morte como sendo uma região. Tanto que, mesmo que na Idade Média se acreditasse que a Terra era redonda, eles ainda acreditavam que no centro da Terra estaria o inferno e que nos céus, depois das estrelas, estaria o céu. Literalmente, o céu no sentido de paraíso. Seria o local das pessoas boas. Uma vez que nós não tínhamos desenvolvimento suficiente para entender a parte espiritual, é comum que as lacunas fossem preenchidas por associação, ou então por mitos, que se tornam insuficientes conforme a inteligência e a moral vai sendo desenvolvida. Se a lógica conduz à individualidade da alma, nos leva também a outra consequência. O destino de cada alma deve depender de suas qualidades específicas, porque seria irracional admitir que a alma atrasada do homem selvagem ou do homem perverso estivesse no mesmo patamar que a do homem sábio e a do homem bom. Por justiça, as almas devem ter a responsabilidade de seus atos. Para que sejam responsáveis, é preciso que sejam livres para escolher entre o bem e o mal. Sem livre-arbítrio, há fatalidade. E, com a fatalidade, não haveria responsabilidade. Aqui há mais comentários. Essa ideia de consequência no pós-morte das atitudes indevidas, de novo, ela é extremamente frequente. E a gente busca isso. A ideia de justiça, ela é extremamente arraigada no nosso comportamento, mesmo que a gente não haja em cima dela. Na Bíblia, tanto no Novo quanto no Velho Testamento, é falado contra o crime da iniquidade, de se querer algo para si mais do que se quer para os outros. Essa iniquidade vem do fato de que você se considera especial para a justiça divina, ou então especial em comparação aos seus irmãos e irmãs. Nessa situação, nós não temos os 10 mandamentos? Não matarás, não roubarás, não cometerás adultério. Ora, se eu me sinto no direito de ir contra um desses mandamentos, é por causa que, das duas, uma. Ou eu considero que eu estou acima dessa lei, ou eu considero, ou então eu estou tão acostumado a quebrar essa lei, que para mim é natural, é uma coisa que eu faço sem pensar. Independente da situação, se comete essa iniquidade. E essa iniquidade é tão forte que quando alguém chama atenção para o nosso comportamento errado, ou então quando a gente é obrigado a enfrentar a realidade dos nossos atos, seja mesmo como consequências diretas, é comum que haja revolta. Isso é comentado muito nas obras do André Luiz, e muitos espíritos sofrem a consequência das vibrações pesadas que foram acumuladas devido aos erros, mas que ao invés de demonstrarem humildade,
eles se revoltam contra as atitudes dos outros e tentam enganar a si mesmo e aos espíritos que os tentam auxiliar. Um caso muito interessante é o caso de uma vampira que tenta adentrar no nosso lar. Essa vampira, essa mulher, ela se diz uma pessoa boa, uma pessoa que ajudou a maternidade, porém, ela utilizava essas palavras para justificar o fato dela auxiliar em processo de aborto, que é considerado um dos, se não o pior crime que se pode cometer em relação a outro espírito, pois você tira a chance desse espírito de recomeçar, de trabalhar. Você quebra o trabalho para a reencarnação. Uma vez que ela foi descoberta no nosso lar, ela se revolta. E a máscara que ela tinha utilizado de pessoa boa, de pessoa coitada, de pessoa prejudicada pelo universo, ela quebra e mostra a verdadeira face dela, que é uma face de revolta. Que para superar é necessário humildade. Na luta contra a iniquidade, contra esse orgulho, contra esse egoísmo, é necessário tomar noção do livre-arbítrio. Deve utilizar o livre-arbítrio para escolher pelo bem, como é comentado, como Jesus ensina o tempo todo no Novo Testamento e como é ensinado nos livros da codificação e nas obras do André Luiz e nas obras do Chico, de uma maneira geral. Algum comentário? Dá para ler mais um pouco. Todas as religiões admitiram o princípio do destino feliz ou infeliz das almas após a morte, ou seja, as penas e gozos futuros que se resumem na doutrina do céu e do inferno, encontrada em toda parte. Mas a diferença essencial entre essas religiões é a natureza das penas e dos gozos, e, sobretudo, quando as condições que podem levar as almas a merecer umas e outras. Questões contraditórias de fé deram origem a cultos diferentes, que impuseram deveres diferentes a seus seguidores para honrar a Deus, como um meio de alcançar o céu e evitar o inferno. Vamos parar aqui no item 11 do capítulo 1. Antes de terminar, desejo fazer algum comentário? Obrigado. Para a apresentação. Papai, pode fazer a oração final, por favor? Sim, papai. Vamos pensar em nosso Senhor Jesus Cristo. Querido Senhor Jesus, mestre amado e amigo incondicional de todas as horas. Abençoa-nos, Senhor, a boa vontade no aprendizado e no trabalho de cada dia. Encha-nos o coração com a tua luz de amor e paz, para que nos fortaleçamos no trabalho do bem a cada dia, a cada hora. Não deixemos de praticar o bem, de lutar contra as nossas imperfeições em momento algum. E aproveitemos todos os dias como santa oportunidade para chegarmos mais perto do Senhor, o que significa sermos mais felizes. Muito obrigado, Senhor, pela vida, muito obrigado pelas oportunidades e pela santa doutrina espírita, que nos abre os olhos e os corações para as verdades eternas. Muito obrigado, Senhor. Tchau. Tchau.
Tchau.